Olá, muito bom dia a todos. Antes de mais, Bom dia. É um prazer estar aqui convosco e partilhar um bocadinho daquilo que tem sido a nossa experiência. Nós vamos fazer aqui um bocadinho como os Oscars, portanto, a Elizabeth fala, eu falo um bocadinho, portanto, vamos tentar criar aqui uma dinâmica, também, para não ser muito maçador. Eu deixo a palavra primeiro, obviamente, às senhoras, portanto, a Elizabeth começa a falar aqui do início e deste percurso inicial da UPI. Pronto, então ia começar se calhar portanto, a UPI é um projeto que temos estado a desenvolver internamente para as nossas equipas. Começava por desafiar-nos a todos a pensarmos num mundo em que agentes de AI resolvem toda a complexidade do nosso dia-a-dia e libertam-nos tempo para inovar e criar e fazer coisas que outrora não tínhamos tempo porque estamos muito ocupados com a operação do dia-a-dia. É um bocadinho este o desafio que nos foi lançado quando começámos a criar a UPI e a UPI para a nossa workforce interna. Exato, o objetivo aqui e o inicial planeado é a UPI ser, no fundo, estender a capacidade humana. Ou seja, não é, como vamos ver durante a apresentação, não é fazer o replacement, acreditamos que não é por aí. É um complemento, no fundo, um aumentar da capacidade do que nós humanos fazemos e, se calhar, fazer algumas coisas que nós humanos não conseguimos fazer. Pronto, quando arrancámos com este projeto, envisionámos então uma UPI, um agente que fosse versátil, que fosse efetivamente uma extensão da capacidade das nossas equipas. E, portanto, iniciámos esta jornada já há algum tempo, temos aqui algumas lições aprendidas e que vamos então partilhar um pouco convosco. Pronto, esta história começa mais ou menos há 3 anos, por aí, e vem no mote da criação de um novo centro de operações de cibersegurança e de redes de comunicações. Portanto, é neste mote que portanto, uma nova área da nossa equipa, portanto, que entre várias coisas tinha também um edifício state of the art, em que o mote era 10 anos à frente. Portanto, queríamos criar aqui uma nova força de trabalho que estivesse a operar 10 anos à frente. E, portanto, foi neste modo que a UPI surge, para, no fundo, também aumentar aquilo que é a capacidade das nossas equipas. Portanto, esta jornada começámos por primeiro criar uma identidade visual da UPI, um bocadinho mais conceptual, e em cima disso identificámos claramente qual é que seria então a missão da UPI. Portanto, este foi um trabalho que tivemos inicialmente de ideação e em cima disto começámos então a criar o primeiro MVP. No primeiro MVP tínhamos uma UPI numa máquina virtual, a trabalhar com conhecimento proprietário através de RAG e a utilizar um modelo de LLM open source, o Llama 2. Mais tarde evoluímos para uma arquitetura serverless e foi isso também que nos permitiu começar a criar o primeiro agente da UPI, o Threat Intelligence Report. Atualmente podemos dizer que temos a UPI como uma orquestradora de agentes, portanto vários agentes que têm tasks muito bem definidas e portanto ela acaba por ser aqui este ponto de entrada com as nossas equipas que interagem com ela através de voz ao texto. Durante este processo de implementação, tivemos aqui a oportunidade de mostrar a UPI internamente aos nossos outros colegas, outras áreas, recolher o seu feedback e também externamente com os nossos parceiros e clientes. E isto foi-nos ajudando a afinar um pouco o conceito. A primeira grande aparição da UPI, assim, em efeitos mais comerciais, foi em Barcelona, o ano passado, numa grande feira de telecomunicações que ocorre todos os anos, e aí mostrámos o primeiro agente da UPI, um agente telco, que era capaz de produzir scripts para correr na camada da OSS de um operador. Isto é público, trabalhámos neste primeiro use case com a nós. Já este ano, portanto, na mesma feira, voltámos, então, e aí levámos um pouco a fasquia, em que levámos a UPI, então, a fazer todo o end-to-end, a suportar as nossas equipas, a simular uma situação em que as nossas equipas diariamente se ocupam a resolver situações de conectividade dos nossos clientes. Portanto, a UPI a trazer desde logo o alerta e depois a guiar os operadores na resolução e na sugestão de próximos passos para resolver os issues do dia-a-dia. Mais uma vez, portanto, como eu disse há pouco, numa perspectiva de aumentar a capacidade de resolução dos problemas. Portanto, e como vamos ver, tudo isto... Eu sou de desporto e gosto de fazer desporto de longa duração e isto faz lembrar um bocado as maratonas. Em todos os projetos que nós entramos, e nomeadamente se olharmos para o tema dos agentes,
isto é como uma maratona, não é? Isto tem vários passos e quem corre a maratona sabe que aos 30 normalmente levamos aí uma porrada naquele muro, para quem conhece o que é maratona, mas ou seja, este é o percurso que nós temos aqui a mostrar, no fundo é a construção do agente. Há muita coisa que está a mudar. Há 2 semanas saiu um novo protocolo chamado A2P, ou seja, o Agent to Payment, que lhe permite fazer pagamentos automáticos em que está uma Stripe, as agências todas, ou estão vários bancos. Portanto, isto é um percurso, e foi este percurso que, no fundo, que foi feito neste caminho. Sim, pronto, atualmente, portanto, a UPI acaba por ser um bocadinho este orquestrador de agentes, que, assim, em quatro grandes ações podíamos categorizar como ela sendo capaz de monitorizar as redes dos nossos clientes, retornar alarmes, portanto, tendo por base essa informação, consegue identificar situações que possam causar constrangimento, alertar de antemão os nossos operadores para que eles possam depois, efetivamente, resolver a situação, porque tem todo o nosso conhecimento também lá injetado, ajuda depois também no troubleshooting, portanto, em toda a sequência de resolução da situação que está em curso, e, por fim, também automatizar aqui na geração de reportes, que é também uma atividade muito morosa e em que agentes de AI efetivamente podem ajudar aqui a acelerar o processo. Pronto, esta jornada já conta aqui com algum tempo, e aqui se há coisa que aprendemos é que, de facto, temos que ser ágeis na sua execução. Portanto, temos aqui, de facto, temos que ter uma abordagem muito estruturada e, no fundo, ser ágeis para mudar também aqui. Nós mudámos aqui de uma arquitetura monolítica da UPI inicialmente para uma arquitetura serverless. Portanto, isto foi para acompanhar também aqui que percebíamos que era o caminho que devíamos seguir. Mas de implementação, passo aqui para o Rui. Passas-me a bola. Passo-te a bola. Literalmente. É exatamente isto, ou seja, o que vos vou falar agora neste próximo slide é como é que, no fundo, se cria uma proposta estruturada. Este slide provavelmente é o que conhecem, este tem origem na LangChain, eles lançaram isto, por acaso, na altura que nós estávamos a definir a nossa estratégia, veio mesmo no timing certo, e encaixou perfeitamente com aquilo que nós pensávamos e com os nossos timelines. Ou seja, isto no fundo divide o caminho da criação do agente ou do olhar para o use case em 3 fases, que são muito importantes. A primeira fase é o discovery, é o planning. É aquilo que nós, portugueses, tipicamente fazemos menos bem, não é? Portanto, nós somos bons a executar, mas muitas vezes queremos ir rapidamente para o executar e não fazemos esta parte. E esta parte é fundamental. Como vamos ver à frente, um processo que está mal construído, o que a gente vai fazer é amplificar essa má construção, vai ficar ainda muito mais mal construído. Portanto, se nós não planearmos muito bem aquilo que queremos fazer, se não definirmos as tarefas, se não dermos os guidelines corretos, há quem tenha a analogia de um agente, é uma criança que nós educamos, ou seja, é um novo colaborador que entra, em que nós temos que dar as ferramentas, temos que dar as diretivas, temos que dar o chamado contexto. Hoje falava-se muito em prompt engineering, hoje fala-se em context engineering, porque o contexto é realmente o que interessa. E, portanto, a fase de planeamento é fundamental. É isso que nós temos debatido internamente com as equipas, olhar para os use cases, criticar os use cases, perguntar e ver exatamente o que é que existe. A segunda parte é, de facto, a parte de implementação. Não é que seja mais fácil, mas se as coisas estiverem bem planeadas, é mais fácil, de facto, fazer a parte da implementação. Obviamente que há pontos complicados. O Connect e a parte, especialmente o Connect, é talvez a parte mais complicada se estivermos a falar numa enterprise, como é o caso da Deloitte. Nós temos que ligar a sistemas, temos que garantir guardrails que estão bem definidos na empresa. Nós, para ligar aos vários sistemas, temos que cumprir as regras. Portanto, e este processo de interligação, de ir buscar informação, obviamente que existem protocolos como o MCP que nos permite fazer isto de forma mais fácil, mas depois há toda a parte da autenticação, há as garantias de segurança e essa parte é a parte que às vezes demora mais tempo. Portanto, não é tanto criar o MVP hoje em dia, com as frameworks que existem, é relativamente rápido e com o LLM para ajudar a criar, então, com os agentes para ajudar a criar agentes, então é super rápido. E tenho tido muita experiência nesse sentido, tem sido um trabalho muito interessante. Por último, last but not least, tem que se testar. Ou seja, o pior que nós podemos fazer é lançar um produto, seja ele qual for, e correr mal. Ou seja, o ir atrás do prejuízo é a pior coisa que podemos fazer. E o mesmo se passa nos agentes.
Num agente nós temos que fazer um agente e temos de ter a certeza que quando vamos pôr o agente em produção, em frente de um cliente, em frente de um operador, que mesmo que seja interno, que ele vai produzir aquilo que é necessário. E para isso tem que se fazer o chamado evaluation, ou seja, tem que se garantir que se fazem os testes, como se faz no software, os unit testing, que é o básico, mas depois tem que se testar, no fundo tem que se fazer um evaluation daquilo que o agente responde, para garantir que de facto cumpre com o que se quer e que está dentro dos guardrails, não é? Nós não podemos ter um agente a responder coisas que estão completamente fora ou que faça as chamadas alucinações e diga uma coisa que não tem nada a ver. Portanto, isso não é possível e não se pode ir por aí. Isto toca um bocadinho depois em algumas coisas que vamos falar à frente, que é o que é que tem corrido menos bem nas implementações do mercado. O outro ponto fundamental, como também já referi, que é aquela parte, portanto, começando pelo design e pela organização, pelo planeamento, é de facto fazer uma análise dos use cases que nós temos para fazer. Ideias todos temos, vontade de fazer coisas mais rápido todos temos, mas por vezes as coisas não são bem estruturadas. Portanto, primeiro tem que ter impacto. Seja impacto da redução de horas, seja impacto de aumentar as receitas ou a redução de custos operacionais. Portanto, tem que ter impacto mensurável. Portanto, isso é um ponto importante quando estamos a analisar os use cases antes de os implementarmos. Portanto, nós, na fase de planeamento, aquela que nós portugueses às vezes saltamos um bocadinho. E falo por mim também, eu sou assim também gosto de executar antes, em vez de pensar. Depois, o esforço. Há coisas que podem ter um grande impacto, mas o esforço é brutal. Ou seja, o esforço para se fazer este processo, estava a ver aqui o tema do café, dos cafés. Eu pessoalmente não sou propriamente um coffee lover, mas gosto. E reparem, nós vermos todo este processo do estudo do café, de como é que fiquei fascinado com a história dos 30 segundos e com estes parâmetros todos. Portanto, vou começar a afinar a minha máquina lá em casa para ver se me dá as coisas certas. Eu não sou apologista das cápsulas, portanto gosto do tradicional e é isso que eu uso. Mas, portanto, o effort é muito importante. O esforço para atingir o objetivo é fundamental. E depois, se é fazível ou não. Eu tenho os dados, normalmente uma pessoa esquece deste ponto, eu tenho os dados necessários para fazer o meu agente, ou seja, eu tenho informação, eu tenho o contexto que o agente precisa para fazer um bom agente ou não. Se eu não tiver os dados, se eu não tiver a documentação, se eu não tiver feito essa parte da feasibilidade, ou seja, isto faz sentido fazer, cai por terra também. Portanto, estes são os 3 pilares que nós olhamos quando pensamos nos use cases. E passo, se calhar, aqui a bola outra vez à Elizabeth para falar aqui um bocadinho dos use cases. Pode ficar. Exatamente, acho que não precisas disto. Mas estes são os use cases que nós analisamos e agora, antes da Elizabeth, passar a Elizabeth, há alguns deles que provavelmente vamos voltar a repensar se faz sentido fazê-los todos. Sim. Força, Elizabeth. Sim, isto é no fundo um bocadinho a workforce que compõe a UPI. Alguns destes agentes já estão desenvolvidos, outros estão ainda em roadmap de desenvolvimento, outros, tal como o Rui estava a dizer, vamos ter que os revisitar novamente porque precisam de fazer o seu caminho de evolução e de aprendizagem. Destacaria, se calhar, o Threat Intelligence Report Agent, portanto, é um agente que nós temos atualmente implementado na nossa operação. Portanto, o que este agente faz vai a um conjunto de sítios que nós identificamos como sendo relevantes para colecionar aquilo que são as ameaças que estão inerentes e que podem afetar os nossos clientes. Portanto, era uma atividade feita por uma pessoa humana, muito time consuming e claramente este agente veio retirar aqui muita desta carga, faz automaticamente este relatório corre 2 vezes por semana, verificamos, portanto, tem que fazer um scraping da web e portanto achámos que não fazia sentido todos os dias, portanto 2 vezes por semana foi o que a equipa nos pediu. Portanto, é um dos casos de efetivamente sucesso. Portanto, ela gera um relatório que depois podemos partilhar com clientes, com as nossas equipas e, portanto, depois ser algo de input para depois atuarmos. Depois temos ali mais alguns agentes mais orientados, os azulinhos, mais orientados numa lógica um bocadinho mais de redes de comunicações. Portanto, é algo que também já desenvolvemos algumas provas de conceito e vamos continuar a fazer aqui este tipo de agentes. Rui, queres comentar mais algum? Eu vou comentar agora à frente, porque agora vou-vos falar um bocadinho de como é que os passos para a construção do agente. Uma coisa importante é nós pensarmos como o agente vai pensar. E o agente pensa como nós pensamos. Eu acho que o melhor exemplo, esta framework chama-se SPAR, é de um livro do Pascal Bonnet que eu recomendo, depois se quiserem posso-vos dar a referência do livro, muito interessante.
E ele basicamente, o exemplo que ele dá, inclusive no livro, portanto não é nada inventado por mim e por ele, e acho que encaixa perfeitamente, é a primeira coisa, quando nós pensamos, o que é que eu vou fazer hoje para jantar, para o meu jantar? A primeira coisa que nós fazemos é o sense, ou seja, é ver o que é que eu tenho. A primeira coisa é abrir o frigorífico, o que é que eu tenho aqui hoje para fazer, não é? A segunda coisa é o planear. Ok, então qual é que é a receita que eu vou fazer, que obviamente tem que estar ajustada aos ingredientes que eu tenho. Só depois de eu ter os ingredientes e ter a receita é que eu vou fazer o cooking propriamente dito, é que eu vou fazer a operação de cozinhar. Mas não fica por aqui, eu depois de cozinhar, eu vou provar e vou comer. E portanto, esta última fase é importante, que é é o que eles chamam de reflect, no fundo, eu vou dar o feedback sobre aquilo que eu cozinhei. Epá, correu bem, correu mal, olha, meti muito sal, olha, esqueci-me da pimenta, olha, aquele ingrediente de facto que eu pensava que não era necessário, afinal é mesmo necessário. Portanto, este reasoning que eu vou fazer no final, este feedback mecanismo é muito importante para depois, da próxima vez que eu for cozinhar, e que se eu disser, não tem este ingrediente, ele vai dizer, olha, da última vez que fizeste este ingrediente e achaste que isto não correu muito bem. E é assim que um agente pensa, e é assim que nós temos que planear, quando pensamos num agente, temos que pensar nestas fases todas. Depois, um outro ponto muito importante, fala-se muito este ano, como vocês sabem, um dos temas é os agentes. Hoje este ano é o ano da agentificação, não é? E depois podemos falar no agent ou no agentic, não é? Depois há aqui várias formas de ver isso. Um agente é algo que executa tipicamente uma tarefa. Um agentic framework é uma construção de várias tarefas, no fundo é uma orquestração de vários agentes que no fundo levam a uma execução que implica várias ações. Fala-se muito que é o ano dos agentes, mas também se tem falado muito que muito tem acontecido, muita gente tem investido, mas tem havido muitas falhas. Deixa-me dizer-vos, é normal. Nós, quando temos em áreas novas, como é esta área que nós estamos, é normal, para quem já trabalhou em startups, eu já trabalho há alguns anos com startups, fail e fail fast é a primeira coisa que nos vem à cabeça quando fazemos uma startup. Temos que tentar, temos que experimentar, temos que fazer diferente, temos que falhar, mas se falhar, vamos falhar rápido, que é para depois partirmos para outra. Mas tem havido muitas falhas, ou seja, tem-se dito que este ano 95% dos casos de implementação têm falhado. Mas tem falhado muito por causa disto. Primeiro, aquilo que eu vos dizia, o caos. Se eu estou a tentar automatizar o caos, o caos vai ficar muito, muito pior. As coisas vão ficar muito, muito, muito piores. Não ter um project owner. Nos use cases do Quantum, por exemplo, nós temos uma equipa a desenvolver o agente Quantum em colaboração connosco, mas eles próprios estão a ter o ownership do agente e eles próprios, em colaboração connosco, somos nós a desenvolver. Eles estão a desenvolver, nós estamos a guiá-los, mas eles estão a desenvolvê-los. Mas existir um process owner, ou seja, alguém que conhece o processo e que garante que aquilo é feito da forma correta, porque quem está a desenvolver, uma pessoa técnica, não conhece o processo operacional, não conhece aquilo que estamos a automatizar. E também já há muitas ferramentas que ajudam Sem dúvida, sem dúvida. O Human in the Loop, há alguns use cases que temos de ter a pessoa tem que, no final, tem que dizer, ok, isto faz sentido, isto não faz sentido. Um médico, por exemplo, eu posso ter um agente a fazer um screening às análises ou o que quer que seja, e a dizer, olha, este paciente, já ia dizer cliente, não é? Este paciente tem estes tópicos que são importantes, mas tem que haver um médico por trás que olhar para aquilo e pôr o toque humano. E, portanto, em processos críticos é muito importante o Human in the Loop. E o último ponto é muito importante, ou seja, nós temos que ter métricas, temos que definir, e isto também é um caso de falhas muitas vezes. Se eu não defino o que é que eu espero, no final eu não sei se o que eu estou a ter, isto não é só válido para os agentes, é válido para tudo, não é? E é um dos problemas que muitas vezes também temos nós portugueses. Eu gosto muito de Portugal, atenção, estou a falar de nós portugueses porque também me revejo nestas falhas, entre aspas, da forma como nós pensamos. Sim, ajuda a gerir expectativas, não é? Nós temos que definir exatamente o que é que nós esperamos atingir e só aí é que podemos dizer se as coisas correram bem ou não correram bem. Pronto, podíamos falar aqui mais, eu acho que ainda saltei ali o outro ponto, mas o que é importante aqui, e voltando àquele tema inicial, é a oportunidade. Acabamos como começamos. Exatamente. O importante é vermos o que é que nós conseguimos fazer com os agentes. Conseguimos aumentar a força humana, sem dúvida. Conseguimos, no fundo, multiplicar por muito, e eu posso dar-vos depois a minha experiência em termos de coding. Fala-se em 10 vezes a capacidade de coding. Eu até acho que às vezes é mais, mas se quiserem eu posso-vos dar a minha experiência pessoal. Portanto,
temos que ver o que é que os humanos fazem e como é que podemos ajudar a aumentar e a reduzir o trabalho daquelas tarefas mais chatas, menos interessantes, e retirá-las essas das pessoas e dar essas aos agentes e deixar as pessoas, no fundo, evoluir e continuar a crescer. Portanto, isto não é... Fala-se muito da discussão de desaparecimento dos empregos, etc. Sim, é um tema importante, acho que não podemos dizer que não é, porque de facto a evolução que isto está a ter e nos próximos 5 anos, o AGI, que se fala que até 2030, há quem diga que é um bocadinho antes, há quem diga que é depois, mas há de chegar aí, e portanto, sim, é uma realidade, mas temos um momento aqui em que basicamente os agentes vão aumentar a nossa capacidade, ok? E portanto nós temos é que ver os pontos onde de facto conseguimos ser mais produtivos, criar mais valor para as nossas empresas e com isso, com os agentes. E depois... O grande desafio que nós temos... O desafio é efetivamente, acho que é ir às tarefas que não conseguimos ir ao dia de hoje e portanto, acho que esse é um pensamento bastante mais difícil, deixo-vos aqui para vocês. Esse é um pensamento que nós temos que desafiar internamente, estamos a desafiar as nossas equipas internas, que é o que é que nós podemos fazer que hoje não fazemos. E há aí toda esta bola aqui do meu lado direito, também está do vosso lado direito exatamente, que é o addressable pelos agents, que não é addressable pelos humanos. E portanto, se juntarmos as duas, isto dá o total addressable market da construção dos agentes e basicamente esta é a nossa mensagem para vocês. Resta-nos agradecer a vossa presença. Estamos aqui no Coffee Break e um bocadinho mais se quiserem para trocarmos impressões. Espero que tenha sido interessante e um bom dia e um bom resto de sessões para vocês. Muito obrigada. Muito obrigado.